É um prazer que mais uma vez nós estamos aqui nessa campanha, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Como o pastor disse, o tema que eu vou trabalhar com vocês hoje é prosseguindo para o alvo, através da oração e do jejum. Podem vos assentar, irmãos? É interessante nós que estamos aqui desde o primeiro dia, como a gente percebe que os temas, entre nós não conversamos, o pastor passou o tema para cada um, e nós não sabemos também o dia que cada um vai pregar. Mas a gente vai olhando e vê e observa que um tema vai completando o outro. Então, nós percebemos que realmente Deus tem um propósito, Deus tem um motivo para você estar aqui, para cada um de nós estarmos fazendo parte desse mover de Deus. Porque esse não é um mover de homens, mas é um mover de Deus sobre a nossa vida. Esse tema oração e jejum, Deus tem trabalhado comigo desde a minha conversão. Deus sempre falou comigo sobre a oração, sobre o jejum, a sua importância. E quando o pastor passou o tema para mim, assim, eu percebi que realmente Deus quer algo mais. Não só de mim, mas com a igreja, com o corpo de Cristo. Então vamos começar. A Bíblia, ela ressalta a importância e o significado da oração de uma forma bem clara. Nela, na Bíblia, pode passar o próximo slide. Nós encontramos nos livros sagrados mais de 650 orações e mais de 450 respostas de orações. O livro de Salmo é essencialmente um livro de oração. Nós encontramos também na Bíblia vocabulários similares, como o verbo orar. Ele ocorre 146 vezes na Bíblia. A palavra orações ocorre 27 vezes. A forma verbal orando, 25. A forma verbal ora, 5 vezes. Ou ainda orou, oraram, 59 vezes. Então nós vemos que realmente a oração na vida nossa como um servo de Deus, como um cristão, ela é de muita importância. E se nós pensarmos em relação ao jejum, ele aparece apenas 27 vezes. Mas ele tem uma importância também, que nós vamos também conversar um pouquinho sobre o jejum. Antes de nós começarmos a falar sobre a oração com os textos da Bíblia, eu gostaria de compartilhar com vocês a fala de um estudioso sobre a oração. E ele diz assim, né? Não se esqueça que a oração foi uma das grandes verdades que Jesus veio ao mundo para ensinar e ilustrar. Valeu a pena uma viagem do céu para a terra, a fim de ensinar aos homens essa grande lição da oração. Foi uma grande lição muito difícil para os homens aprenderem. Os homens são naturalmente avessos a aprender essa lição de oração. É uma lição de grande humildade. Ninguém senão Deus para ensiná-la. Algo rejeitado e desprezado. Uma vocação sublime e celestial. E.M. Bounds. Então ele mostra aqui, como estudioso, ele chegou a essa conclusão, que esse ministério que todos nós temos, não é de alguns, são de todos, é um ministério essencial e importante, e que somente Deus poderia nos ensinar. Então ele veio à terra, Jesus veio e nos ensinou. Lá em Lucas 11, versículo 1, diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Os discípulos, eles entendiam
que a vida pública de Jesus, ela era alimentada pela sua vida privada com o Pai. Eles viram a prioridade que Jesus tinha de uma vida de oração, de intercessão. Então eles ligaram os pontos. E eles pensaram, nós queremos uma vida de oração. Porque se nós tivermos a sua vida, ou seja, a vida de Jesus, que ele tinha oração, nós receberemos tudo o que decorre dela. Se tivermos sua vida secreta, teremos sua vida pública. Ou seja, os discípulos, eles caminhavam com Jesus e eles viam o que Jesus fazia. Os milagres, as pregações de Jesus. Eles acompanhavam tudo isso e eles pegaram. Nós precisamos ter o que ele tem. Isso vai fazer a diferença nas nossas vidas. Eles entenderam isso. E eles tinham esse cuidado, essa atenção. A Bíblia diz que Jesus se retirou muitas vezes para o deserto. Isso está em Lucas, capítulo 5, verso 16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Ou seja, Jesus saía do meio de todas as pessoas. Por quê? Ele se levantava antes do dia raiar. Marcos 1, 35 diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus vai nos dando algumas dicas. Ele despedia as multidões. Mateus capítulo 14, verso 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Então nós temos aqui algumas dicas que Jesus foi dando para todos nós, para os discípulos dele e para nós que somos discípulos dele também. Ele foi dando dicas, ou seja, ele se retira para lugar solitário. Nós também devemos fazer isso. Não que está errado quando nós estamos orando com os nossos irmãos, não está errado. Mas quando você quer uma intimidade com o Pai, você deve buscar o quê? O seu local secreto, o seu íntimo com o Pai. Ele se levantava de madrugada. Olha uma outra dica que Jesus nos deu. Por que de madrugada? Nas madrugadas, nós temos o quê? A possibilidade de sermos interrompidos muito pequenas. Na madrugada é um silêncio. Na madrugada nós temos a oportunidade de nos derramarmos sem se preocupar se alguém está ouvindo, se alguém vai chegar, o telefone vai tocar, o interfone de casa vai tocar. E Jesus também deu outra dica. Ele se despediu das multidões e subiu sozinho para o monte para orar. Porque era um momento de intimidade com o Pai. E quando você quer intimidade, você tem que ir para o seu secreto. Porque no seu secreto você vai se derramar a presença de Deus. Você vai falar coisas para Ele. Se você sabe que o seu esposo está do lado, sua esposa está do lado, alguém que te conhece, você não vai falar. E no seu secreto com o Pai, você vai se derramar a Ele. Ele vai se achegar até você de uma maneira tão especial. Então nós vemos que quando ele se retira para um lugar deserto, é um momento que ele está sozinho, ele e o Pai. Então nós temos que entender que Jesus, muitas das vezes, ele fazia isso, não foi só uma vez, um ou outro evento. Isso era uma prática na vida de Jesus. Nós vemos isso na palavra de Deus. E se Jesus, que é o nosso exemplo, ele nos deixou isso, nós temos que praticar no nosso dia a dia. Jesus foi ouvido no ministério dele
não por causa da divindade dele, mas por causa de suas orações e das suas intercessões, da sua submissão santa ao Pai. Ele teve que alcançar as respostas e vencer os obstáculos do seu ministério no lugar da oração, no lugar da intercessão, como qualquer um de nós, porque ele estava aqui como um homem. Ele sabia o que ele ia passar. Ele precisava buscar em Deus a força necessária. Ele sabia que ele ia ter que curar um cego. Ele sabia tudo o que ele ia fazer, mas ele precisava o quê? A intimidade dele com o Pai. Ele precisava ter esse alimento. A oração não só consumia a vida privada de Jesus, mas era o coração da mensagem que ele proclamou. Em seu primeiro e último sermão público, o Sermão da Montanha e o discurso no Monte das Oliveiras, ele falou sobre a oração. Jesus veio e nos convidou para uma vida de oração, dependência, comunhão, de pedir, perseverar, uma vida enraizada no lugar secreto com o Pai. A chave é essa, o nosso lugar secreto com o Pai. Muitas das vezes nós fazemos o quê? Levantamos pela manhã uma oração rapidinha e já vai. Toma o seu café, sai correndo. Mas cadê o teu local secreto com o Pai? Como você vai vencer todos os obstáculos do dia se você teve corrido 5 minutos com o Pai? Não que você tenha que ficar no seu íntimo com o Pai 1 hora. Não. Mas você precisa ter essa intimidade de qualidade. Você com o Pai. Para que o seu dia seja abençoado, para que o seu dia seja um dia de vitórias. Por que muitas vezes nós não temos a vitória? Porque nós fizemos aquela oração rápida, mal às vezes lemos a palavra de Deus, e ela é o nosso alimento. Então Jesus, ele veio e nos convidou para uma vida de oração, dependência, comunhão, de pedir e perseverar. Uma vida enraizada no lugar secreto. Essas são as chaves para que nós tenhamos sucesso. Agora eu vou passar para vocês alguns princípios sobre a oração. Primeiro ponto. A oração é uma das maneiras mais práticas de encontrar uma vida de felicidade e sucesso aos olhos do Pai. É essa vida que nós temos que procurar, felicidade aos olhos do Pai. Muitas das vezes nós procuramos a felicidade aqui, mas se você tem esse momento de oração, esse momento íntimo com Deus, você vai ter uma felicidade que você não encontra aqui. Segundo ponto, a oração não se resume ao que dizemos ou a quem nos vê. Trata-se de fixar os olhos no Pai, entrar em sua presença com o coração reto. Ou seja, nós temos que fixar os nossos olhos no nosso Pai. Não nas palavras, não nas pessoas que estão nos ouvindo. Eu tenho que me preocupar em tocar o coração de Deus. E o meu coração, ele tem que estar reto perante o nosso Pai. Terceiro ponto. Deus sabe do que precisamos, mas Ele ainda quer ouvir as nossas vozes. A oração exige que vivamos tensão entre fé e o desespero. Quando eu li isso, eu comecei a refletir por quê? Tensão entre fé e o desespero. Porque muitas das vezes nós fazemos uma oração simples. Mas quando você precisa realmente ter fé, vem aquela pressão. Eu tenho um problema para resolver, eu tenho uma enfermidade, mas eu fico naquela tensão.
E muitas das vezes é isso que vai mover o coração de Deus. Porque nós tornamos muitas vezes a oração uma coisa tão corriqueira na nossa vida. E ela não deve ser uma coisa corriqueira. A cada momento da sua oração, ela tem que ser um momento diferente. Quarto ponto. Experimentamos uma medida dessas recompensas nesta terra e as experimentaremos plenamente na era por vir. Ou seja, as nossas recompensas das nossas orações, nós vamos ter algo aqui na terra. Mas nós vamos ter na era por vir, quando nós estivermos na glória com o Pai. Você vai ter o seu galardão, Deus vai chegar para você e vai falar, esse é o seu galardão, por aquele dia que você intercedeu pela tua igreja, pelo teu pastor, pela tua pastora, pelo seu irmão que estava enfermo, pelo seu irmão que estava desempregado. Pensem nisso, porque muitas das vezes as nossas orações é só eu. Jesus é o nosso modelo a seguir. E em sua vida aqui ele mostrou como ter uma vida de oração e nos mostrou o resultado de uma vida de oração, de intimidade com o Pai. A oração é o segredo para abrir as portas do reino dos céus e muitos cristãos ainda vivem uma vida sem oração. Isso é forte, mas infelizmente é verdade. Muitos cristãos vivem uma vida sem oração, ou seja, sem um período de oração, sem se empenhar na oração. Muitas pessoas não se entregam à vida de oração, pois se acham autossuficientes. A oração é um chamado ao reconhecimento da nossa necessidade, da nossa dependência de Deus, todos os dias. Muitos de nós simplesmente não percebemos a verdade de que, quando oramos, estamos conversando com uma pessoa real, com poder e recursos reais. E essa pessoa gosta de nós, ela nos ama. Esse é o ponto-chave. Infelizmente, temos uma das maiores pedras de tropeço, que é a crença de que a oração é um desperdício do nosso tempo e energia. Muitas pessoas pensam assim. Tem um momento de oração na igreja, todo mundo está sendo convocado para vir em um momento de oração na igreja. Ah, mas eu vou ficar lá 1 hora orando? Ah, não. Eu não consigo. E se Jesus e Deus olhasse para você e falasse assim, eu também não consigo cuidar de você 24 horas do seu dia? Como nós seríamos? Sabemos que existe um inimigo que sabe que se ele puder semear na nossa mente a incredulidade em nossos corações e mentes sobre quem é Deus e como se sente a nosso respeito, então nunca iremos orar. Ou seja, se o inimigo colocar no seu coração, na sua mente, não, você não sabe orar, você não tem poder na oração, pede para o irmão, para o pastor orar, que a oração do pastor, da pastora é mais forte que a sua. Isso é uma incredulidade no seu momento de oração, na força da oração que você tem. A nossa vida de oração pode realizar feitos surpreendentes no poder de Deus. A vida de oração de Elias fechou os céus sobre Israel. Levou o povo a dobrar os joelhos em arrependimento. Deus responde às nossas orações e separa Deus dos deuses falsos. A perseverança na oração é necessária para dar a luz aos propósitos de Deus. Por exemplo, Ana orou por Samuel e Deus a ouviu. Ana tinha o ventre fechado. Ela orou, colocou, tanto que ela foi confundida como uma bêbada. Quem conhece a passagem sabe disso. E ela estava clamando por um filho e Deus ouviu. E quem foi? O profeta Samuel. Então,
Deus gera o seu propósito. O coração de Deus é movido no lugar de intimidade. Vimos isso com Abraão, o amigo de Deus, com Moisés, aquele que falou face a face. O coração do rei é movido por sua noiva e tudo o que é seu se torna dela quando ela pede. A oração é a ponte entre a nossa posição eterna e a condição que vivemos agora. Nós temos o exemplo do evangelista inglês John Wesley. Diz a história que no local, na casa onde ele morava, existe a marca dos seus joelhos, devido ao seu tempo de oração e de intercessão. Será que nós deixamos alguma marca quando nós estamos orando e jejuando, clamando a Deus na presença do Senhor? E existe também uma história que diz que um professor estava com seus alunos numa visita na casa de John Wesley. Ele mostrou o que acontecia ali para os alunos e eles desceram. Quando eles chegaram lá embaixo, o professor sentiu a falta de um aluno. E esse aluno era Billy Graham. Billy Graham, um grande evangelista, também como John Wesley. E quando o professor voltou, dizem que Billy Graham estava ali ajoelhado no mesmo local, pedindo: Senhor, faz de novo, traz o avivamento novamente. Irmãos, muitas das vezes nós estamos pedindo um avivamento para uma nação, para o mundo. Mas o avivamento primeiro começa em nós. A chama do Espírito Santo, a chama do amor de Deus, para que nós nos compadeçamos com o problema, com a dificuldade, com os nossos irmãos, começa em nós. Não é uma igreja que canta, que pula, que rodopia, que é avivamento. Avivamento começa no nosso coração, na nossa intimidade com o Pai. E é isso que nós temos que buscar. Agora nós vamos, falar sobre o jejum. Porque o nosso tempo é curto. E a gente tem que ser rápido e objetivo. Como base eu vou usar Esther, capítulo 4, verso 15 e 16. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu ou Mordecai: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esther usou a sua influência como rainha para impedir o extermínio do seu povo. O livro de Esther é um livro fácil, são 10 capítulos. E ele fala muito ao coração nosso. Ele não diz ali nenhuma vez o nome Deus. Mas nós vemos o agir de Deus em cada situação que ali se passa. Levar Esther a ser rainha, era uma judia. Ela era órfã, foi adotada por seu tio ou primo Mardoqueu. Os estudiosos, cada um tem uma linha. E havia um decreto para que o povo judeu fosse morto, exterminado. O rei, ao olhar para Esther, quando ele viu ela, porque foram várias moças apresentadas ao rei para serem escolhidas a rainha, Esther agradou o rei e ele a coroou rainha. E Mardoqueu sempre estava ali no palácio. Mardoqueu, então, estava sempre próximo para saber. E Amã, o primeiro-ministro, cargo elevado, ele simplesmente, como ele era um cargo elevado, as pessoas tinham que se curvar perante ele. E Mardoqueu não fazia isso. E isso incomodava ele. E ele pensou de uma forma, ele compartilhou com sua esposa e seus companheiros, conselheiros, e eles disseram: você tem que fazer alguma coisa. Fale com o rei para que ele dê autorização para que você tire a vida de Mardoqueu, que está sendo exemplo.
Só que, no momento que ele ia falar, na noite anterior, Deus fez com que o rei não dormisse. E ele pediu: tragam as crônicas do meu reino para ser lido. E lá estava uma parte que dizia de Mardoqueu, que havia descoberto que havia uma conspiração contra a vida do rei. E ele perguntou: o que foi feito por Mardoqueu? Disseram nada. Simplesmente se esqueceu. E aí Deus fez com que Amã estivesse na presença do rei. E o rei perguntou para ele: o que devemos fazer com alguém que eu quero honrar? Ele falou assim: coloque as suas vestimentas, o seu cavalo e faça ele andar pela vila, pelo povoado, para que vejam que o rei honra ele. E assim Deus fez com que Amã levasse Mardoqueu. Imagina, uma pessoa que queria a morte de Mardoqueu teve que fazer isso. E aí, no decorrer desse decreto que Amã fez, enganando o rei, dizendo que era um povo que não cumpria as ordens do rei, o rei decretou que num determinado dia o povo seria exterminado. Só que Mardoqueu chamou Ester e contou para ela, mostrou o decreto, ela não sabia. E aí o que aconteceu? Ester então chamou para que todo o povo judeu fizesse o jejum. Então nós vemos que nesse jejum que ela, suas criadas e todo o povo fizeram, simplesmente o rei surgiu a oportunidade para que ela fosse à presença do rei, porque naquela época a rainha não era chamada à presença do rei por 30 dias, e se ela fosse e não tivesse sido chamada, ela corria o risco de morrer. Só que ela chamou o povo para o jejum. E aí ela foi. Quando ela chegou lá, o rei estendeu o cetro para ela, ou seja, ele aceitou que ela estivesse ali, mas ela podia ter sido morta. E aí nós vemos o mover de Deus também. E aí ela contou para o rei do decreto, e o rei então permitiu que Mardoqueu e Ester fizessem um novo decreto, dando a oportunidade para que o povo judeu pudesse reagir, se defender. Então nós vemos rapidamente assim, a história é muito bonita, mas nós vemos o agir de Deus. Ele faz com que o rei não durma para que ele se lembre de Mardoqueu. Ele faz com que o rei aceite a presença da rainha. O jejum moveu o coração das pessoas. Uma nação foi salva devido ao jejum. E nós vemos a importância que a oração e o jejum têm. Porque muitas vezes, irmãos, nós precisamos dessas duas ferramentas, oração e jejum. Então nós vemos também, como diz em Marcos 9, 29, ele respondeu: quem? Jesus. Essa espécie só sai pela oração e jejum. O pastor já falou um pouquinho. Então tem muitas coisas que nós só vencemos através da oração e do jejum. Salmos 35, 13 diz assim, o salmista diz: contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Ou seja, por doença, uma enfermidade. Cada vez que nós dizemos sim à oração e ao jejum, estamos acelerando os acontecimentos. Só que muitas das vezes, eu jejuar, imagina, eu não consigo, me dá dor de cabeça. Irmãos, comece 2 horas. Retire todo o alimento 2 horas. Comece aos poucos. Você vai começar a fazer e você vai ver que Deus vai te suprir, que você não vai sentir fome, você não vai sentir sede, não vai te dar nada. Comece aos poucos. Apenas que algumas vezes nós queremos fazer o quê? Radical, 12 horas, 24 horas, porque nós vemos as pessoas fazerem. Só que nós temos que ir aos poucos para que o nosso organismo também entenda e que nós tenhamos também esse momento. Porque não é só jejuar, você tem que estar orando.
E muitas vezes nós somente alcançaremos vitória através da oração e do jejum, pois tiramos do nosso caminho tudo aquilo que nos impede. Isso não quer dizer que será fácil. Não podemos nos enganar, mas se usarmos estas ferramentas que o Senhor nos dá, chegaremos ao final de 2023, tendo o nosso alvo atingido. Irmãos, nós temos que entender, todos nós temos que ter o hábito de oração e jejum. Uma vez nós estamos fazendo o nosso projeto para o ano de 2023. Coloque lá na sua vida espiritual. Vou tirar um dia para fazer jejum. Mas como? Posso fazer um jejum das 6 da manhã ao meio-dia, porque você vai estar acordado e você vai estar em oração. Porque não adianta eu fazer jejum e estar dormindo. É oração e jejum. Nós fazermos um jejum sem oração é para exame. Nós temos que fazer isso. Ah, mas eu trabalho. Ok, mas em mente você pode orar. A palavra de Deus nos diz que nós temos que orar sem cessar. Não é quando eu só estou em casa. Então, irmãos, a gente diz rapidamente por quê? Porque nós temos um tempo para não nos alongar. Então, essa era a mensagem que Deus nos trouxe hoje. Porque quando o pastor passou para mim, até eu comentei com a Solange. No domingo à noite, ele me trouxe toda a mensagem. Eu falei, Senhor, me traz amanhã cedo para eu poder escrever. E realmente ele trouxe. Então, nós temos que realmente, irmãos, buscar. Isso é Deus. Deus quer que a nossa igreja, começando por nós, tenhamos uma vida de oração e de jejum. Que essa palavra fique no coração de cada um de vocês. Deus abençoe. Glória a Deus. Se coloque em pé no seu lugar, querido. Eu disse alguns dias atrás que a gente possa fazer um voto para Deus de pelo menos uma vez por semana ou a cada 15 dias, fazer jejum com propósitos espirituais, né? É comum hoje, tem muita gente falando de fazer jejum intermitente, por questão de saúde, show de bola, isso é maravilhoso. Mas que nós tenhamos no nosso calendário de 2023, datas que a gente faça jejum, oração, com finalidade espiritual. Muitas batalhas que nós vamos vencer, elas só serão vencidas através do jejum e da oração. Amém? Você vai colocar jejum e oração como prioridade no teu ano de 2023? Eu creio que vai ser muito importante e você vai ver o resultado. Coisas que estavam enroladas, coisas que estavam embaraçadas, você vai ver o Senhor agindo de maneira sobrenatural, porque é isso que o jejum faz. É isso que a oração faz, ela destrava no mundo espiritual. Amém? Vamos orar pelo nosso mês de julho, então. Já entramos aí na reta do segundo semestre de 2023 e com certeza julho vai ser um mês sobrenatural. Quantos creem nisso? Você vai prosseguir para o alvo em julho. Amém? Você vai alcançar as suas metas. Deus vai estar com você em julho de 2023. Vamos orar então, levante suas mãos aos céus. Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos colocamos em Tua presença, nessa noite, como um ato profético, nós oramos e abençoamos o mês de julho do ano de 2023, nós sabemos, Deus, que o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um plano para com as nossas vidas, e o nosso objetivo neste ano, Pai, é avançar, é prosseguir para o alvo, alcançar aquilo que o Senhor tem determinado para a nossa vida. Portanto, Pai, hoje nós abençoamos o mês de julho, e declaramos que nós vamos ver os céus se manifestar na terra. Em
em julho de 2023, nós viveremos o milagre do Senhor, nós viveremos o agir do Senhor, nós teremos a presença do Senhor dentro das nossas casas, dentro, Senhor, do nosso local de trabalho, em todas as áreas de nossas vidas, nós iremos ver o agir sobrenatural do Senhor. Clamamos por tua presença, clamamos por tua graça. Deus, transforma o mês de julho no melhor julho da história do teu povo, que nós vivamos no sobrenatural, na presença do Senhor. Nós te daremos honra, nós te daremos glória, nós te daremos louvor e adoração, porque o Senhor irá fazer grandes coisas em nossas vidas, em nossas famílias. Deus, nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo. Fazemos isso em nome de Jesus e te agradecemos, e todos digam amém. Levante a sua mão direita aos céus, profetiza, diga: em julho do ano de 2023, eu terei a presença do Senhor na minha vida, e eu serei bem-sucedido em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, glorifique o nome dEle, exalte o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, devemos clamar pela presença. Nós cantamos uma música aqui hoje que fala a respeito da presença. Nós precisamos da presença do Senhor todos os dias da nossa vida. Amém?